Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Já estive ontem à noite com os irmãos, compartilhando um tanto da palavra do Senhor e contando da nossa experiência missionária transcultural nos últimos 10 anos. Hoje, pela manhã, de igual maneira, compartilhando da palavra no primeiro horário, no primeiro culto, depois na escola bíblica dominical, contando e mostrando a você não só sobre a tarefa missionária que realizamos nesses últimos 10 anos ali no Paraguai. A tarefa foi de plantarmos uma igreja, começarmos uma igreja ali na capital do Paraguai, e agora o desafio que nos foi lançado pelo nosso Senhor, que é plantarmos agora, depois de entregarmos a igreja ali no Paraguai organizada, com um pastor paraguaio que me substituiu, e em um local próprio, como contei essa manhã a vocês e mostrei, não só num vídeo, mas em fotos também, começar a mesma tarefa, a mesma jornada, a mesma incumbência missionária ali no Uruguai, onde vamos para plantar uma igreja presbiteriana na periferia da capital Montevidéu, na região da Grande Montevidéu. O departamento ali se chama Canelones, o local específico, o município se chama Las Piedras. Fica a 18 quilômetros do centro de Montevidéu. E, na verdade, não tem divisa ou fronteira. As cidades são conurbadas, então você tem ali um núcleo maior, que é Montevidéu, e uma série de cidades ao redor, entre elas Las Piedras e outras ali que estão naquela região. Já temos um núcleo básico no Uruguai, somos nós, mais um casal e uma jovem solteira que reside ali naquela área. Estão cheios de expectativas para a nossa chegada, já marcando para visitarmos pai, mãe, parentes não crentes, para a proclamação da palavra do nosso Senhor. Aqui está a minha esposa. Nos últimos 2 anos em que eu estive com os irmãos, ela não coincidiu nos 2 anos, nas 2 ocasiões, ela passava por um período de cirurgia, no primeiro ano em que estive, no segundo ano, o ano passado, igualmente, e graças a Deus deu tudo certo para que ela estivesse aqui também. Está aqui a minha esposa Cristina. Nós temos 2 filhos nossos biológicos, um de 28 anos, o outro de 26. O de 28 se casa sábado que vem. Então, daqui a 6 dias eu vou estar fazendo o casamento do meu filho, aqui no interior de São Paulo mesmo, na cidade de Hortolândia, ali na região de Campinas. É uma experiência espetacular, de fato, para nós pastores, podemos realizar essa cerimônia do casamento dos nossos filhos. Então, nós estamos ainda alegres, contentes, cheios de expectativa por esse momento. Nos retrasamos um tanto para a nossa ida ao Uruguai por conta disso. Ele se casa agora em abril, se casa sábado, quarta-feira vamos. E aí vão as meninas. As meninas estão ali escondidas naquele canto porque elas estão fugindo do ar-condicionado. As 2 vieram muito resfriadas aqui para Bauru. Passaram o primeiro tempo pela primeira vez aqui em Bauru. E a gente agradece a Deus pelo privilégio que nós temos de que elas vieram conosco e foi a oportunidade da igreja conhecê-las também. Não são nossas filhas biológicas, nós temos a tutela, a guarda de ambas. Passaram por uma situação difícil em família. Éramos, a princípio, para sermos provisórios na vida das meninas por um tempo menor, mas não foi possível o regresso à família, permaneceram conosco na nossa família, inseridas na nossa família, dentro dos limites, regras, orientações, horários, princípios, conforme é uma família cristã. E graças a Deus, porque é mais uma cidade que elas podem conhecer no Brasil, e na próxima semana vão conosco para essa nova etapa. Vamos, Cristina, eu, as 2 meninas, te contei da nossa gata que a gente vai levar também, veio do Paraguai a gata, vai embora a gata para o Uruguai. Queria deixar de presente aí para o meu filho, presente de casamento. Ele até se afeiçoou à gata, mas não o suficiente para convencer a minha esposa, a mãe, de que a gata tinha que ficar. Eu fui voto vencido, tem que levar a gata junto também.
E vamos ali começar a nossa jornada, a nossa vida no Uruguai, morando na igreja. Não vai ter casa. A gente vai morar na igreja de Montevidéu. Uma sala de escola dominical é minha e da Cristina, a outra é das meninas. Já tem ali uma cama dupla ali. Uma cama de casal para a gente, uma cama com uma beliche embaixo para as meninas. Vamos usar a cozinha da igreja, o banheiro da igreja. O pessoal da igreja tudo tem chave também. A gente já viu que o pessoal entra, sai quando quer. Mas vamos nos adaptando a essa nova etapa. Orem por nós, por esse período de não sei quanto tempo, talvez uns 3, 4 meses, até tirarmos o nosso documento uruguaio. E aí eu vou alugar a casa no nosso nome, com o nosso documento ali do Uruguai. E aí vai ser uma etapa nova. A gente já ganhou colchão, né? Temos colchão para as meninas, colchão para a gente de casal. Cama não precisa, a gente nem está preocupado ainda. Ganhamos um fogão também, ganhamos um armário ali de cozinha, aí vamos batalhar a geladeira, TV. Aí é aquilo que é principal, que a minha esposa falou que não posso abrir mão, que é a máquina de lavar. Queria deixar abrir mão, mas não, ela falou que vale mais a máquina de lavar. Depois a gente pensa nas outras coisas. E assim a gente inicia essa nova etapa. O que nós tínhamos no Paraguai ficou lá, irmãos. Eu não tinha como trazer, a não ser meus livros. Os livros eu trouxe, pastor. Eu peguei um caminhãozinho, eram quase mais de 1000 livros. Eu tive que trazer tudo de volta. Deixei no meu apartamento aqui em Hortolândia. Dei um jeito de botar ali, deixei. Nem vou levar para o Uruguai. Geladeira nós passamos para algum, cama de casal a gente doou, cama das meninas. E eu dei um jeito de trazer a cama da minha avó, que estava lá no Paraguai. Aí a cama da minha avó eu não deixei, uma cama antiga de família, eu trouxe de volta. Mas o restante a gente deixou lá no Paraguai porque não dividimos com as pessoas, até para começar uma etapa nova, de fato, ali no Uruguai. Orem por nós, por esses desafios todos que o Senhor nos deu. E eu sei que Ele já foi adiante. Aquilo que eu preguei de manhã, que a esperança vence o medo, e por mais que nós tenhamos temores, o Senhor nos dá a esperança bem fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que assim seja. Amém. Graças a Deus por isso. Jeremias, profeta Jeremias, é o texto que nos serve de base para a meditação da palavra nessa noite. Profeta Jeremias, capítulo de número 18. Convido você a abrir a tua Bíblia neste texto. O texto é um texto conhecido das Escrituras Sagradas. Profeta Jeremias, capítulo de número 18. Assim, assentado como você está, farei a leitura do texto bíblico. Você encontrou ali está projetado também. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 nos diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, agora, fala agora aos filhos de Judá, e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros,
Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. Cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Que triste, que lamentável a resposta de Israel diante dessa palavra profética. Deixa a sua Bíblia aberta no texto. É uma oportunidade, outra a mais que temos, de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Chegamos no momento principal desse culto, estando na presença dEle, Jesus Cristo, como Ele mesmo nos prometeu, e prontos para escutarmos a voz do nosso Senhor. Que seja Ele que fale o Senhor ao nosso coração. Feche os teus olhos outra vez, quero orar, pedir ao Senhor a iluminação, a aclaração através do Espírito Santo, para que compreendamos bem a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar outra vez. Senhor, nós te agradecemos muito pelo dia de hoje, por todas as atividades que nós conseguimos realizar hoje para a glória e honra do teu nome. Em especial, Senhor, agora em que abrimos a tua palavra nesse culto, no momento mais importante dessa noite, em que estamos prontos para escutarmos a tua voz, que seja de fato uma mensagem que venha através do teu Santo Espírito. Que não seja eu, Senhor, senão o teu Espírito falando ao nosso coração, de tal maneira que possamos sair daqui quebrantados pela tua palavra, quebrantados através do teu Santo Espírito e cheios da tua presença santa em nós. Te agradecemos, oramos e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vi há pouco tempo uma entrevista de uma pessoa, um homem nascido biologicamente como homem, que não se vê no corpo de um homem, senão uma mulher no corpo de um homem, e essa pessoa dando a entrevista, dizendo que a pessoa não cria no Deus da Bíblia, ele não acreditava no Deus da Bíblia. Ele havia criado um Deus conforme a sua própria cabeça, e ele se via bem, se sentia bem, seguindo a esse Deus. Mas se porventura o Deus da Bíblia existisse, a pessoa continuou naquela entrevista, se porventura o Deus da Bíblia existisse e quisesse mandá-lo para o inferno, está tudo bem. Quem ia perder é Deus, que não ia ter a presença, a alegria da presença dele junto com ele, o nosso Deus. É uma pena, o que reflete de fato os nossos dias hoje, em que cada um quer moldar um Deus conforme o seu próprio pensamento. Este, pelo menos, foi sincero. Eu não acredito no Deus da Bíblia e moldei um Deus conforme a minha cabeça e vou seguindo esse Deus. Se porventura existe um outro Deus, se ele me quiser ou quiser a minha companhia, tudo bem. Senão ele que vai perder a alegria, o privilégio, o prazer da minha companhia. Uma pessoa como essa, tão confusa, que necessita de fato da nossa intercessão, da nossa oração, do nosso amor, e não vamos rechaçá-lo por conta da sua confusão quanto ao que ele é ou o que ele tem, ainda assim vejo um tanto honesto. Ao menos ele diz: eu não creio. O pior é quando nós começamos a ouvir pastores outrora renomados, como é de René Kivitz em São Paulo, dizendo numa pregação que a Bíblia, numa pregação em cima da carta a Filemon, dizendo que a Bíblia tinha que ser reescrita ou interpretada outra vez de acordo com os tempos de hoje. Não é assustador que alguém outrora tão conceituado venha dizer coisas tão contrárias às Escrituras Sagradas. Já nos surpreende também quando vemos Caio Fábio falando sobre seres reptilianos ou extraterrestres. E agora recente, há 2 semanas atrás, dizendo a mesma coisa, que a Bíblia já não é mais tão segura para construirmos ideias ou doutrinas, que nós temos que reinterpretar ou pensar novamente a respeito de conceitos, ideias ou doutrinas, adaptando a Bíblia aos dias de hoje. Nesse vídeo do Caio Fábio tem um comentário da Xuxa,
no vídeo dizendo, muito bem, pastor, o senhor é um pastor diferente. Uma coisa é a Xuxa dizer que a Bíblia tem que ser reescrita e adaptada aos dias de hoje. Outra coisa é um pastor ou alguém que se diz pastor. São tempos em que nós queremos moldar um Deus conforme o nosso próprio pensamento, conforme a nossa própria ideia. São os tempos de hoje. O texto que nós lemos aqui, nesta visão, é contrária. Na verdade, somos nós, como um vaso nas mãos do oleiro. Não sentado na cadeira do oleiro, tentando moldar um Deus conforme a nossa própria vontade. Mas o oleiro ali está sentado, moldando a nossa vida conforme o seu querer. Essa é a visão dada pelo Senhor ao profeta Jeremias. Era uma época muito complicada da história de Israel. Eram tempos em que o povo de Israel já não andava mais na simplicidade dos mandamentos de Deus. De fato, eram tempos em que o templo em Jerusalém estava cheio. As pessoas se ajuntavam de maneira ordeira para adorar ao Senhor ali naquele lugar. Mas o profeta Isaías já dizia naqueles tempos que o Senhor já não suportava mais aquele ajuntamento formal e solene associado ao sangue, associado à iniquidade ou ao pecado. Naqueles tempos de Isaías, Jeremias, profeta Ezequiel, um tempo anterior ao exílio, o povo já não andava mais nos caminhos do nosso Senhor, já não observava mais a lei de Deus. E o Senhor havia levantado os profetas para alertar o povo, a fim de que eles pudessem viver uma vida de acordo com a palavra, com as Escrituras Sagradas. Infelizmente, não deram ouvidos aos profetas de Deus, se afastaram cada vez mais dos mandamentos do nosso Senhor. E o Senhor permitiu então que um exército estrangeiro viesse, dominasse Jerusalém, destruísse os muros e o templo em Jerusalém e levasse para a Babilônia e depois a Pérsia muitos cativos. Nessa época nós temos Daniel e os seus amigos, nós temos Esther já ali no exílio, nós temos depois o regresso de Neemias e Esdras 70 anos depois. Foi um período difícil da história de Israel, mas toda essa dificuldade veio como consequência do pecado daquelas pessoas, do pecado do povo de Deus, que já não observava mais os mandamentos do Senhor. Esta visão, esse texto, esse alerta de Jeremias 18, é um alerta para o povo de Israel, para que eles voltassem à sobriedade espiritual. E, infelizmente, diante daquela visão, daquela palavra, a resposta de Israel não foi uma resposta positiva. Desta visão aqui, dada pelo Senhor ao profeta, eu tenho 3 destaques. O primeiro deles é o profeta Jeremias. Naqueles tempos em que os profetas eram levados à prisão por dizerem a verdade bíblica, e assim temos na história de Jeremias, que foi levado à prisão, que foi levado ao cárcere, justamente por conta de pregar a verdade bíblica e não se omitir e denunciar os falsos profetas. As pessoas queriam ouvir algo que viesse adoçar o ouvido. São os tempos de hoje, como Paulo disse, bem disse a Timóteo, que nós chegaríamos a tempos em que as pessoas teriam coceira nos ouvidos e já queriam ser e gostariam de ser, não mais ouvir a palavra, senão ser adoçados, ludibriados com uma palavra mansa e tranquila. Profetas que já não se levantam mais para falar da verdade de Deus, senão apenas com o intento de serem agradáveis ao mundo, negociando princípios que são inegociáveis nas Escrituras Sagradas. Nesse tempo se levantam homens e mulheres como Jeremias, profetas que não se calam, que num mundo sem verdades absolutas, ou em que mentiras são ditas constantemente como se fossem verdades, a ponto de enganar as pessoas, em que pessoas se levantam para questionar a nossa fé, e mesmo quando obtêm respostas plausíveis dentro das Escrituras Sagradas, se levantam com ódio contra nós. É nessa hora que nós nos levantamos e nos mantemos firmes,
A verdade é inegociável. Homens e mulheres de Deus se levantam e começam a dizer, inclusive a respeito do pecado. Hoje já não se fala mais sobre o que é o pecado e sobre o dano que o pecado causa na tua vida. O pecado tem que ser confessado. O pecado tem que ser nomeado, confessado e deixado de lado. Você não pode viver uma relação extraconjugal com uma outra pessoa e dar lindos nomes para isso. É um affair, é um romance, é um simples caso, como se isso fosse normal e natural para nós cristãos. É adultério, é abominável diante do Senhor. Você tem que nomear isso, confessar e deixar. Você não pode ter desvios na tua sexualidade e ter um dia apropriado para tomar isso como um orgulho. E viver como se fosse natural, normal e aceitável. Não é. Perverte a glória de Deus. É bíblico. É claro, límpido, conforme está nas Escrituras Sagradas. Nessa hora, profetas de Deus se levantam e denunciam o pecado. E alertam a igreja. E chamam a igreja para uma vida de santificação. Como é que você acha que existe a missão da igreja sem essa santificação? Você pensa que podemos realizar qualquer tarefa de proclamação do reino de Deus sem essa devida santificação, compromisso com o Senhor e com as Escrituras Sagradas? É nessa hora que profetas como esse, Jeremias, nos chamam a atenção. Nos chamam a atenção porque não se calam, porque se levantam e falam o que está em acordo com as Escrituras Sagradas. Claro que a gente vai tomar um cuidado, um tato, para falar tudo com o amor e debaixo da graça e orientação do Espírito Santo de Deus, mas com firmeza, sem nos calarmos. É um homem como esse, homens e mulheres assim, obedientes. O Senhor o chama, e diz a palavra, que o Senhor o chama e faz com que ele pudesse descer até a casa do oleiro. E ali o Senhor daria a ele as suas palavras. Não era um lugar comum para se ouvir a palavra do Senhor. Não era o templo em Jerusalém, como foi com Isaías, que teve aquela visão do Senhor num alto e sublime trono. Jeremias podia pensar, não, Senhor, fala comigo igual o Senhor falou com Isaías, lá no templo em Jerusalém. O Senhor o chamou e disse, você vai descer até o lugar onde estão os trabalhadores, até a casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. Obediente, cheio de humildade, lá se foi o profeta, escutar a voz de Deus. Atento, submisso, esperando que o Senhor falasse ao seu coração. E ali ele esteve, como os profetas de Deus devem estar. Na tua vida deve ser assim, irmão. Obediente, humilde, como um homem e mulher de Deus, que não se detém com mentiras, que permanece firme diante da verdade, mesmo que isso custe, como custou para Estevão a vida dele, como custou aos outros homens e mulheres das Escrituras Sagradas. Hebreus, capítulo de número 11, dá uma lista de alguns que não têm nome, mas que padeceram ali das mais diversas maneiras, porque ficaram firmes na verdade, em tempos de profunda e grande perseguição. Enquanto nós estamos aqui tranquilos, a estatística diz que são mais de 30 mil cristãos ao redor do mundo encarcerados em algum país. Não por serem bandidos, não por serem malfeitores, mas por serem homens e mulheres que se levantam para proclamar a palavra do Senhor e manterem-se firmes na verdade de Deus. Só tem uma verdade, irmão, não tem outra. Ainda que vivamos em um mundo de meias verdades, ou sem verdades absolutas, só existe uma verdade. O Senhor Jesus Cristo nos diz em João 14,6, eu sou, o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus Cristo não está dizendo eu sou um caminho mais, no meio de tantos outros lindos caminhos. O Senhor está dizendo eu sou o caminho.
Cantora famosa diz que a vida, na verdade, é como um corredor com muitas portas e todas elas são aceitáveis como uma verdade. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo diz o contrário. Jesus Cristo diz que só Ele, e não tem outro, só Ele, Jesus, nos conduz até o Senhor. Não existe outro. E essa é a pública profissão de fé mais básica que temos. A revelação dada por Deus, que o Redentor, que o Salvador, e toda a história e toda a Escritura Sagrada converge para Ele. O único caminho, Jesus Cristo. Homens e mulheres de Deus se levantam como profeta para anunciarem essa verdade, sem negociar nenhum tipo de princípio. Uma das missionárias da nossa igreja, fazendo um lindo trabalho entre os muçulmanos na Inglaterra. São quase 300 missionários presbiterianos, 40 países diferentes, nos 5 continentes. E esta jovem, a mulher, faz uma linda tarefa de auxílio e pregação do evangelho para refugiados muçulmanos na Inglaterra. Não é uma tarefa fácil, de fato, ainda mais sendo uma mulher num meio tão restrito como é no meio muçulmano. Mas ali ela está firme e ela contando que passou a receber uma forte reprimenda ou a ter uma forte dificuldade no seu trabalho ministerial. E não foi diante da comunidade muçulmana. Ela foi chamada no gabinete do pastor e o seu pastor lá na Inglaterra disse para ela que ela deveria parar de dizer que Jesus é o único caminho. Porque ela estava oprimindo aquelas minorias com esta frase. Você já imaginou teu pastor te chamando e falando, você tem que parar de dizer que Jesus é o único caminho, isso não é verdade. O que você vai pregar então, irmão, num mundo como esse? Que tipo de profeta, de homem ou mulher de Deus surgirá em tempos assim? O primeiro destaque é o profeta Jeremias, que não esmoreceu. Mais adiante ele foi preso por conta da palavra. E não sabemos o que se passou com ele. Alguns dizem que se foi para a Babilônia, outros dizem que ele foi levado para o Egito. Há uma incógnita. O certo é que ele não esmoreceu, permaneceu firme e sofreu por conta disso. Por pregar a palavra, a verdade de Deus e não esmorecer. O segundo destaque é o oleiro. A profissão é uma das mais antigas e permanece igual. Você tem ali uma roda de pedra, uma pedra em formato circular, e você começa então a mexer ali, movimentar aquela pedra, conforme a velocidade da pedra você vai moldando o barro para fazer uma linda peça de cerâmica. É um trabalho que obviamente nós que não temos nenhum tipo de habilidade manual não vamos saber realizar bem. Mas ainda hoje, quem tem um talento, um dom natural para isso, realiza da mesma maneira que o texto de Jeremias 18. É a mesma forma, a mesma maneira. Você vai preparando o vaso, vai preparando aquela cerâmica, talhando, moldando com todo cuidado. E, geralmente, o bom oleiro, ele é meticuloso. Se tem alguma coisa que não deu certo naquela peça de cerâmica, ele vai quebrar, vai pegar do mesmo barro, fazer ali aquela peça, moldar, preparar outra vez. Se alguma coisa trincou, não dá para você usar mais. Você tem que moldar outra vez, preparar, e assim se vai num duro processo. O difícil é quando nós queremos inverter o processo, que sejamos nós sentados na cadeira do oleiro e moldando um Deus conforme a vontade do nosso coração. Eu já não quero mais seguir esse que está aqui nas Escrituras, ou quero adaptar a minha vida, ou as Escrituras à minha vida, às concupiscências do meu coração, e passo então eu mesmo a sentar na cadeira do oleiro e moldar um Deus conforme a vontade do meu coração. É o contrário, irmão. Somos nós quem devemos estar ali, como um barro submisso nas mãos do oleiro, de tal maneira que o Senhor possa moldar a nossa vida como bem lhe aprouver. O Senhor tocou no meu coração de maneira irresistível,
quando eu tinha de 17 para 18 anos. Eu havia chegado no fundo do poço, eu não tinha vida nenhuma com Deus. Eu havia perdido toda a minha adolescência, querendo experimentar e experimentar mais das coisas que o mundo oferece. Até o dia que o Espírito Santo tocou no meu coração de maneira irresistível. E eu me entendi como pecador, que necessitava da graça do Senhor. Ali o Senhor tocou e converteu o meu coração. O Senhor veio ao meu encontro, me aceitou como um homem pecador. Logo eu, como cantamos hoje, quem somos nós para sermos assim reconhecidos e redimidos pelo sangue precioso do Senhor? Mas ali naquele instante, naquele momento, julgando haver perdido toda a minha adolescência, eu fiz um voto com Deus. Eu disse ao Senhor que a minha juventude eu queria oferecer a Ele, ao nosso Deus. Eu entrei no seminário, fazia uma faculdade federal no Rio, tranquei, deixei a duras penas, contrário à minha família. Fui enviado aqui ao seminário de Campinas, de 19 para 20 anos, completei 20 anos no seminário. Com 25 anos eu já era formado, ordenado pastor, casado com 2 filhos. E eu escutava às vezes as pessoas dizendo: perdeu a juventude dele, 25 anos, é pastor, casado, 2 filhos, tão jovem, está perdendo a juventude. Estava nada, irmão, estava ganhando. Jesus Cristo disse que aquele que quer ganhar a sua vida, perde. Mas aquele que perde a sua vida em favor dele, Jesus ganha a melhor vida. A partir dali eu fiz um voto com Deus: Senhor, que os meus melhores anos serão teus. E assim foram dessa maneira. E assim se foi. Os meus melhores anos, 20 anos, 30 anos, os meus melhores anos foi em preparação, no seminário, a vida ministerial, a tarefa pastoral, onde quer que o Senhor me enviasse, ali fui eu e a minha esposa. E ali fizemos esse voto com Deus. Os nossos melhores anos pertenceriam a Ele, de maneira integral. Quando chegamos lá, chegando aos 40, na metade, já virando a curva ali para a meia-idade, a gente fez um segundo voto com Deus. Se o Senhor nos permitisse, queríamos permanecer no Ministério Transcultural. Completei 40 anos no campo transcultural há 10 anos atrás, completei 50 na semana passada, minha esposa completa 49 esse mês, e daqui a gente vai, se o Senhor nos permitir, o campo missionário transcultural. Começamos no Paraguai, o Senhor nos direcionou para o Uruguai, e eu falo com a minha esposa, daqui a uns 7, 8 anos, se finalizarmos essa tarefa no Uruguai, uns anos antes da nossa aposentadoria, ou o que seja, falei com a Cristina, quem sabe Cuba, Palestina. Graça do Evangelho. Me coloquei nas mãos do oleiro. Não sou eu que estou levando adiante a minha vida. Eu tenho um oleiro ali que está moldando a minha vida. Quantas vezes você começa a querer questionar o oleiro, a dar opinião, a dar ideia ao Senhor que está moldando a tua vida? Quem está sentado ali? É você ou o Senhor? É você que está na cadeira do oleiro, moldando um Deus conforme as vontades do teu coração? Questionando a palavra ou tentando adaptar a palavra conforme a tua própria vida? Ou é de fato o Senhor que está ali como um Deus soberano na cadeira do oleiro, moldando a nossa vida como bem lhe aprouver, seja o que for, como queira o Senhor, que Ele nos envie, que Ele faça conforme a sua vontade. Não sou eu quem vivo mais. Não é assim que nos diz a palavra, através do apóstolo Paulo, mas o Senhor é quem vive em nós. Se eu pudesse escolher, irmão, eu não seria nem pastor. Se eu pudesse escolher, eu seria outra coisa. Se eu pudesse escolher, eu não iria para o campo missionário transcultural. Meus netos vão nascer e eu não vou ter contato com netos. E meus filhos cresceram, os 2 completaram 18 anos aqui no Brasil e a gente lá no Paraguai. Minha esposa chorava, que péssima mãe eu sou. Se eu pudesse, eu não iria.
Mas não é a minha vontade. Não sou eu quem determino. É o Senhor. É Ele quem está sentado na cadeira do oleiro. É Ele quem determina. Se não der alguma coisa certa, Ele quiser moldar-me outra vez, trincar aqui, fazer de novo, estou ali submisso nas mãos dEle. O processo às vezes é doloroso, irmão. Você não pode pensar que o Senhor moldando você, como um oleiro moldando o barro, seja um processo simples. O processo muitas vezes é doloroso, mas é ali que o Senhor está forjando você como um vaso de honra, não para a tua glória, senão para a glória dEle, o nosso Senhor e Salvador. Eu não quero ser um oleiro sentado ali numa cadeira que não me pertence, e retendo a glória para mim. Eu quero ser moldado nas mãos do Senhor, para ser um vaso de honra para a glória dEle, tão somente dEle, entre todas as nações. Terceiro destaque, a resposta do povo de Israel. Veja o versículo de número 12. O povo de Israel escutou aquela palavra, viu o que o Senhor estava dizendo, o alerta na palavra profética vinda através de Jeremias. O Senhor deu um alerta ao povo de Israel. E infelizmente, a palavra nos diz, nesse versículo de número 12, a resposta do povo de Israel foi essa: esquece, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eles disseram: a gente não quer saber dessa história. A gente vai fazer conforme os projetos do nosso coração. Que triste é a resposta do povo de Israel. Triste é saber que é a resposta do nosso mundo hoje, a mesma. Como a pessoa que eu contei no início desta mensagem, que disse: eu criei um Deus conforme a minha cabeça, e quero seguir, andar conforme o que esse Deus da minha cabeça diz. Eu não quero outro projeto que não seja o do meu próprio coração. Os projetos não são os teus. Que os projetos sejam os projetos do Senhor para a tua vida. Esse é o segredo, inclusive, para termos uma família abençoada, em que os projetos não sejam nossos, mas os projetos para os nossos filhos, projeto para o nosso casamento, projeto para a nossa carreira, projeto de vida, o nosso projeto não seja nosso, senão o do Senhor para nós. Infelizmente a resposta foi dura, e a resposta do povo de Israel foi essa: não quero, andaremos conforme o que está, a dureza do nosso coração. E agora? Qual será a tua resposta diante do Senhor? Quem está sentado na cadeira do oleiro? Você está ali de fato submisso nos teus projetos de vida, deixando-os todos na mão do Senhor? Que o Senhor nos abençoe, que aprendamos dentro das Escrituras Sagradas, que sejamos como Jeremias, homens e mulheres que não negociam princípios e andam de fato nos caminhos do Senhor, trilhando essa jornada de acordo com a verdade da palavra do nosso Deus. Que possamos entender que o oleiro é o nosso Deus soberano, que não somos nós quem moldamos um Deus conforme a nossa vontade, senão é o Senhor quem está ali, moldando todos os projetos da nossa vida. E ali estamos submissos, mesmo que a tarefa seja dolorosa, sendo forjado no barro, sendo moldado e trabalhado pelas mãos de um Deus amoroso, soberano. Ainda assim nos submetemos graciosamente. Faça comigo a tua vontade. Essa foi a resposta de Maria quando o anjo veio. Essa foi a resposta de servos de Deus, homens e mulheres de Deus prontos, também com a mesma resposta. Essa foi a resposta do Senhor Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice. Se não, que seja feita a tua vontade. O Senhor tem os seus projetos. Que a tua resposta não seja como a resposta do povo de Israel, senão essa: eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa moldar a nossa vida, que sejamos submissos a Ele e possamos nos portar como Jeremias,
profeta de Deus. Que assim seja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, meu irmão.